O Falar em Línguas, Luciano Subirá, capítulo 7. A edificação da fé. Judas, versículo 3. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo edifica a fé. Quando investimos tempo orando em línguas, estamos, na verdade, investindo na nossa fé. E ela realmente possui grande valor, um lugar de destaque na vida cristã. Todo o nosso relacionamento com Deus está fundado na fé. O justo vive da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e receber dele qualquer coisa. A fé é um meio pelo qual tocamos em Deus e permitimos que Ele nos toque. Você experimentará Deus em sua vida tanto quanto você crer. Ele será sempre para você do tamanho da sua fé. Se ela é pequena, você não verá muita coisa da parte de Deus, mas se ela cresce, como ela também cresce o agir de Deus. Há diferentes níveis de fé e nós devemos crescer neles. Deus não quer que a sua fé seja sempre pequena, mas que cresça. Há um crescimento na fé. A Bíblia diz que a fé dos Tessalonicenses crescia muitíssimo, segundo Tessalonicenses 1:3. E Jesus ele sempre falava, o homem de pequena fé, nunca vi uma fé tão grande assim em Israel. Então, se Jesus falava que tinha fé pequena, fé grande, então é porque existem vários níveis de fé. Como grão de mostarda. Muitos não entendem o que Jesus quis dizer quando falou sobre ter fé como um grão de mostarda. Saem por aí dizendo que se você tivesse um grãozinho de fé, já veria milagres acontecendo. E que se você não está experimentando nada, é porque não tem fé nenhuma. Mas o mestre não seria incoerente afirmando em um momento que uma pequenina fé como um grão de mostarda resolve tudo, para logo a seguir repreender seus discípulos justamente por terem uma fé pequena. De modo algum. Então, o que de fato Jesus estava ensinando? Em Lucas 17, versículo 6 diz: Disseram então os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé? Respondeu o Senhor: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: Desraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Tudo começou com o pedido dos apóstolos por uma fé maior. O interesse deles é pela questão do crescimento da fé. E é exatamente nessa hora e contexto que Jesus lhes responde: se tiverdes fé como um grão de mostarda, repare que ele não disse a fé do tamanho, mas falou claramente como um grão de mostarda. Na verdade, o Senhor ensinava sobre a semelhança entre a fé e uma semente, e não sobre o tamanho da fé. Se você tem um grão de mostarda, mas reconhece que ela não é suficiente para o que você precisa, e quer aumentar seu estoque de mostarda, o que deve fazer? Plantar para que possa colher mais. Toda semente plantada se multiplica, e se o plantio for se repetindo, a mostarda irá multiplicando-se. Assim é com a fé. Não importa se o que você tem é pouco, você pode aumentar, fazer crescer a sua fé. Para que a nossa fé cresça, temos que semeá-la, e a forma pela qual se semeia a fé é mediante o seu exercício. Quando usamos a fé que temos em uma necessidade específica e vemos a intervenção de Deus, colhemos mais fé. Pois à medida que a usamos e vemos os resultados, ele se fortalece e assim vai crescendo até que possa chegar ao ponto de transportar não somente amoreiras, como montes. E a fé, tem um livro que se chama, não tem no canal aqui ainda, um livro que se chama O Espírito da Fé, que ele fala lá que a fé é como um músculo. O músculo, todo mundo tem músculo. E o músculo, quando você começa a exercitá-lo, quando você começa a malhar, ele começa a crescer. Do mesmo modo é a fé. Se você não usa a sua fé, ela se torna inoperante, fraca, raquítica. Aí vai chegar a hora da necessidade que você vai usar a sua fé, ela não vai funcionar, você vai tentar crer, mas como o seu músculo não está desenvolvido, você vai tentar pegar um peso maior do que a sua força aguenta, porque você não praticou, não começou a pegar um supino de 2 kg, aí chega a necessidade que tu vai ter que pegar de 10 e tu não aguenta. Aí muitos crentes falam, mas a fé não funcionou, porque a fé às vezes costuma falhar, mas a fé, ela nunca falha. Por que ela nunca falha? Porque o próprio Jesus disse, se você tiver fé, você vai dizer a esse monte, vai de um canto para o outro e vai acontecer, e ele vai para lá. Porque Jesus disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Jesus, em Hebreus, que fala, e porque Jesus disse, se creres, vocês vão ver a glória de Deus. É a palavra. O ponto alto da fé. Se não houver investimento na edificação da fé, jamais se chegará ao nível de transportar montes.
Em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Marcos 11, 23. E só chegamos nesse nível de edificação na fé por operação do Espírito Santo nas nossas vidas. E como é que a fé cresce? Já afirmei que a fé não cresce pelo simples fato de orarmos a Deus pedindo que aumente, e sim por acionarmos os princípios corretos. Além de crescer porque a semeamos pelo exercício, a fé também pode crescer por meio de outras maneiras, como exercitar a medida de fé que nós já temos, ouvir a palavra e orar no Espírito Santo. O alimento da fé é a palavra de Deus, e é exatamente por isso que ela é chamada de a palavra da fé. Em Romanos 10, 17 diz: logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, tendo nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. 1 Timóteo 4, versículo 6. Nosso grande problema é que alimentamos o nosso corpo com 3 refeições quentes ao dia, mas só damos ao nosso espírito um sanduíche frio por semana, e depois a gente quer ver resultados sem investimento algum. Não é por força e nem por poder. Se por um lado mover montes não é algo que peçamos para Jesus fazer, pois ele já disse que nós poderíamos fazê-lo, por outro, ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Foi Deus mesmo que disse que não removeríamos montes sozinhos, mas pela ação do Espírito Santo. Ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina. Zacarias 4, versículo 6 ao 7, parte A. Compreendendo Zorobabel. Eis um breve resumo da condição desse homem, príncipe em Israel, descendente de Davi, era da linhagem real. Então o que aconteceu? Ele foi edificar lá a obra de Deus, que estava sendo feita pelas mãos dele, só que ele teve que parar por conta que naquela época, o rei da época não queria que essa obra continuasse, então essa obra parou por 15 anos. E nesse tempo, Zorobabel ficou lutando com a própria força para realizar, para voltar a edificar o templo, mas o que aconteceu? Ele não conseguiu. A obra de Deus que estava sendo feita pelas mãos de Zorobabel chega a parar mediante o emprego de força e violência por parte do inimigo. E sabe quanto tempo ficou parada? Um período de cerca de 15 anos. 15 anos, e lutar não adiantava, uma vez que na própria luta já haviam perdido, como muitas coisas nas nossas vidas. Lutar não adianta. Se não for uma obra do Espírito Santo, um poder de Deus agindo, operando, não vai. Em outras palavras, o Senhor, quando falou, não é por força nem poder, ele quis dizer para Zorobabel: pare de lutar na carne, pois assim você não vencerá. É pela ação do meu Espírito Santo que vocês vão chegar lá. Essa palavra ressuscitou os anciãos dos judeus, que por fé voltaram a edificar. Tentaram barrá-los de novo, mas dessa vez foi diferente. A carta real, com a resposta de Dário, chega autorizando a obra da casa de Deus, e ainda fazendo com que os inimigos contribuíssem com toda a despesa e com ofertas para os sacrifícios, sob severa punição aos que resistissem. Esdras 6, versículos 6 ao 12, tem essa história aí. O papel do Espírito Santo. E qual foi o papel do Espírito Santo na remoção desse monte na vida de Zorobabel? Primeiro, vivificou a palavra na vida dele ao dizer de novo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também em suas mãos a acabarão. Ou seja, ele começou a obra, ele vai terminar. Zacarias 4, versículo 9. O Espírito reacendeu a chama da fé pela revelação da palavra. Segundo, tirou os olhos de Zorobabel das circunstâncias que ele julgava insolúveis e o fez visualizar o quadro da intervenção divina, uma campina sem qualquer monte, com a obra da casa de Deus concluída. O Espírito Santo removeu os medos que o paralisavam. Por fim, agiu nas circunstâncias e as mudou. O Espírito da fé. Foi o apóstolo Paulo que, escrevendo aos cristãos coríntios, disse que temos o mesmo Espírito da fé, em 2 Coríntios 4, versículo 13. E orando no Espírito Santo que nossa fé santíssima é edificada.
A verdade é que algo acontece dentro de você e muda seu conceito da palavra, tornando-a mais viva e real. E por outro lado, anula seus medos e as paralisias da dúvida e incredulidade, libertando-o para um plano superior, onde crer não é um esforço. Batalhando pela fé. Judas 3, versículo 20. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Essa fé não foi embora, pode ser vivida hoje no limiar do século XXI, mas é preciso batalhar por ela. Batalhar pela mesma fé dos apóstolos. Deus não me incomodaria batalhar por essa fé sem me dizer como fazê-lo. E eu vi de forma nítida qual era o caminho para se restaurar essa fé. E encontra-se na mesma epístola de Judas, porque Judas só tem um capítulo. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas, o irmão do Senhor Jesus, chamou essa fé de santíssima. Isso é algo muito sério. Vemos o investimento divino nela. Por isso é chamada santíssima. E nós podemos lutar por sua plena manifestação, removendo montes, operando milagres que glorificam o Pai. De que forma? Orando muito no Espírito Santo. Orando sempre no Espírito Santo. E é isso aí, galera. E sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu!